Olá, gente, bom dia. Como que vocês estão? Decidi fazer esse vídeo porque eu achei muito interessante o nosso tema que a gente falou na semana passada, né? Sobre a empatia. E aí vocês sabem, né, que eu converso com muita gente e vejo as peculiaridades de cada relacionamento, de cada vida. Isso faz parte, né, do meu material de trabalho, que é lidar com as pessoas. E aí eu decidi falar hoje sobre um tema muito importante, não só para relacionamento de casal, vamos assim dizer, né, que é a responsabilidade afetiva. É um tema muito falado, e eu vou falar sobre o meu ponto de vista, com as minhas experiências, da minha maneira, que vocês sabem como que é. Então vamos lá. O que é a responsabilidade afetiva? A responsabilidade afetiva, como o próprio nome já diz, é eu ser responsável em ser claro dentro das relações. E aqui eu quero abranger que essa responsabilidade eu acho que é interessante você usar em todas as áreas da sua vida. Às vezes, né, tem tantos termos hoje em dia na internet, né? E são tópicos, são ideias, né? Não são necessariamente verdades que não possam ser combatidas, mas são ideias, né? E quanto que é importante a responsabilidade afetiva, né? Eu tento trazer a responsabilidade afetiva muito para o meu trabalho. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu hoje. Um horário na agenda, né? Quando eu marco um horário na agenda, aquele horário é daquela pessoa. Porque se eu marcar com outra pessoa e os dois vierem no mesmo horário, eu não vou estar sendo responsável, né? Não só em termos da minha responsabilidade profissional, mas também afetivamente, porque se eu marco um horário com você, eu me responsabilizo por estar ali presente naquele momento. E aí, você que tem a responsabilidade comigo também, a gente se encontra nesse horário, né? Combinado, e você não vai marcar mais nada, enfim. E aí eu tô dando esse exemplo porque às vezes parece um tema fácil, mas algumas pessoas não veem a profundidade disso, né? E assim como o trabalho é um ponto dentro da nossa vida, né? É uma área. E aí eu falo também sobre a responsabilidade afetiva dentro dos relacionamentos, né? Eu costumo falar que relacionamento é um sintoma, bem como a ansiedade. Então, se você tem ansiedade, é porque tem um monte de coisas aí que não foram resolvidas e você está tentando resolver, e aí vem como a ponta do iceberg. E a mesma coisa é o relacionamento. Dependendo da forma que você se trata, que trata o outro, também é um sintoma. E isso, lógico, vai repercutir na vida profissional, nos relacionamentos e assim por diante. Mas voltando ao tema, em especial responsabilidade afetiva, nós temos que ter responsabilidade não só de agenda, não só técnico, não só profissional, mas bem como afetivo. E aí você me pergunta, mas Raquel, a expectativa do outro não é do outro, né?
É tipo aquela oração da Gestalt, né? Eu sou eu, você é você, você arruma suas coisas, eu arrumo as minhas, né? E tá tudo bem. Peraí, se o outro, como que eu posso me responsabilizar por algo que o outro pensou de mim? Clareza, comunicação, verdade. Eu costumo dizer muito que relacionamento a gente tem que se comunicar, porque eu preciso que o outro saiba o que esperar de mim e o que eu posso esperar dele. Assim, ficam as coisas mais claras, ficam as coisas mais as claras, né? Como o termo já diz. Quando você é responsável, não é que você fique responsável pelas expectativas do outro, mas que você torne claro aquilo que você tem como objetivo por aquela pessoa. Então, por exemplo, olha, eu sei que você pode contar comigo de 8 até as 8h45, vamos supor, aqui na minha agenda. Esse horário é seu. Então, eu sei que a partir das 9 eu não posso mais responsabilizar o meu horário para você, porque foi marcado às 8 até as 8h45, senão não dá, entende? Então, assim, são pequenas coisas, são pequenas regras de relacionamento que a gente leva para a vida. E normalmente, quando uma pessoa não tem essa noção de que o outro não vai ficar disponível para mim, muitas das vezes isso leva na vida também afetiva, né? Então, quando eu observo assim que uma pessoa ela não tem muita coisa das regras, normalmente ela tá fazendo isso no relacionamento também. E por isso que é tão importante um contrato terapêutico, tô falando da minha profissão. Porque essas regras de relacionamento a pessoa também vai incutindo dentro da vida dela afetiva, né? Se ela tem dificuldade de responsabilizar-se, ela também tem dificuldade de cumprir deveres, obrigações. E aí o outro fica sem saber se pode contar ou não com você naquele momento, né? Então, nos relacionamentos, essa responsabilidade afetiva é muito importante. Você deixar as claras. Hoje, não tem regras para se relacionar, né? As coisas estão muito abertas, mas tem que ficar as claras. Não é porque às vezes você fica com uma pessoa que você não tenha que ter responsabilidade afetiva. E aí cada relacionamento é um contrato, né? E para um contrato é interessante analisar as cláusulas desse contrato, né? Então, tenha certeza que é necessário deixar as claras. Olha, fulano, eu quero me relacionar com você, mas eu quero me relacionar dessa e dessa maneira. Tudo bem por você? E aí a pessoa vai ter a liberdade de querer ou não. Esse é o grande lance da responsabilidade, sabe? De deixar o outro livre para saber se ele quer viver aquilo ou não. Porque não adianta você querer o melhor dos dois mundos. Vamos supor, eu quero ficar com a pessoa, mas eu quero me relacionar com outras. Então, mantenha as claras. Olha, nós vamos nos relacionar às claras, né? Eu posso ficar com pessoas e você também. A não responsabilidade afetiva começa quando ocorre um abuso, de certa maneira, de você dizer assim, não deixar as claras as suas intenções para que o outro não tenha suporte e ele não saiba como lidar com você, o que esperar de você. Porque não é responsabilidade os sentimentos dos outros, mas a intenção que você faz a outra pessoa ter, sim, é responsabilidade sua. Então, por exemplo, você é casado, é um relacionamento monogâmico, vocês combinaram de não ser poligâmico. Então, subentende-se que nesse relacionamento os dois mantenham a fidelidade ou outra maneira de se relacionar. Mas que esse relacionamento tenha a responsabilidade afetiva de dizer, olha, eu serei fiel a você e eu espero fidelidade de você.
O que pode não ocorrer com o poligâmico. Olha, você fica com quem você quiser, mas por favor que eu saiba, ou não. E aí cada relacionamento vai se fazer de uma forma diferente, mas contando que não agrida, né, o que o outro espera de você, que você assinou de contrato, certo? Isso é muito importante saber, né? Quando se fala de responsabilidade afetiva, não necessariamente que você vai dar conta dos sentimentos do outro, mas deixar claras suas intenções, né? E isso é o que eu chamo de relações dignas, né? Relações em que você consegue conversar com o outro de forma clara e de forma a entender a que o outro possa ter recursos de saber o que pode ou não esperar de você. Isso é um relacionamento digno. O contrário não seria tão honesto. As claras, quando você deixa o seu relacionamento às claras, é ter empatia pelo sentimento dos outros. Eu não vou aqui confirmar um horário que eu não possa cumprir. Eu não vou aqui confirmar uma fidelidade que eu não possa cumprir. E tá tudo bem, né? Mas que deixe as claras, por exemplo, na questão do que eu acho que dói mais em uma traição, a própria palavra já diz, não é um relacionamento poligâmico, né? É monogâmico, vocês assinaram esses contratos sabendo as cláusulas, e aí uma das partes que é o melhor dos dois mundos, a conchinha da noite e novas aventuras. Então, assim, aí você não está de acordo com a responsabilidade afetiva. É você se colocar como o mais importante da relação. Isso é péssimo, né? Como ser humano, como tudo, porque aí o outro não vai saber como agir com você, né? O que ele pode esperar ou não de você, e aí você tá tirando os recursos daquela pessoa. Então, por favor, tenha essa responsabilidade de se colocar na posição do outro. O que eu pensaria se fosse comigo, certo? E aí não tem como ter tudo, não tem como a gente querer tudo na vida, sabe? Eu vou pegar o melhor de um relacionamento, ficar com outro. E aí a gente fala também de uma questão de maturidade emocional. Bem, eu não posso ter tudo, porque à medida que eu escolho um caminho, eu também tenho que não escolher outro. Porque são escolhas, as escolhas da vida, a gente precisa entender que tem o lado bom e o lado não tão bom. E não dá para se ter tudo na vida. Não dá para ter 2 empregos e você não querer cumprir horários, entende? E por que no relacionamento não seria da mesma maneira? Já que o outro conta com você, é a mesma coisa. Eu combino de alguém trabalhar comigo, a pessoa fala que chega às 9 e não cumpre aquilo. Como é que eu vou programar o meu dia? Entende? Então é a mesma coisa dentro do relacionamento. Você dá ferramentas para aquela pessoa saber o que pode ou não contar com você e o que ela pode ou não fazer para também ser responsável com você. Não dá pra gente querer que o outro tenha responsabilidade com a gente e a gente não, né? Porque é um relacionamento. Eu aciono e você me aciona, né? Então eu preciso cumprir a minha parte e você a sua. E tá tudo bem. Então, aprender a renunciar, né? Aprender que toda escolha você vai ter renúncias. Eu não posso querer levar uma vida de casada falando que eu posso ir pra balada. Entende? Então, assim, é ter noção dos limites de que cada escolha me faz. Se eu não posso arcar com aqueles limites, eu não entro. E isso é responsabilidade afetiva, né? Você dizer o que pode ou não contar com você naquele momento, né? Eu costumo dizer para os casais que é imprescindível para um bom relacionamento a comunicação. A comunicação e as clarezas das cláusulas do contrato, porque relacionamento sim é contrato, em ser honesto,
né? Em dizer, você pode contar comigo nisso, ou você pode contar comigo não naquilo, e cada relacionamento vai ser único por conta dessas comunicações. Agora, se você não se comunica, você fica dúbio, e aí o outro não pode saber o que pode contar com você, certo? A gente tem que entender que as pessoas não são objetos, que elas não estão ali a nosso dispor. A gente tem que ter a maturidade emocional de sim dizer não para certas coisas em detrimento das escolhas que você fez. Então eu não posso querer deixar uma pessoa me esperando e não comparecer. Isso não é relacionamento com responsabilidade afetiva. Se eu deixo a pessoa me esperando, marco um negócio e não vou, isso é falta de responsabilidade. É preciso falar para os outros suas reais intenções, a sua real vontade, né? Você não precisa dar para o outro aquilo que o outro quer, mas deixar as claras que você também não vai comparecer. Então, eu posso te dar até certa maneira, entende? Também não é aquele típico caso de que a pessoa é casada e fala assim, olha, eu só posso te dar você ser minha amante. E aí entra aí também uma outra questão de que você também tem que saber se você quer se relacionar com alguém não responsável ou não. Porque a gente é responsável pelos nossos sentimentos, emoções, por deixar as relações às claras, mas nem todo mundo é assim. Entender isso também acaba nos trazendo inteligência emocional. Ter a sabedoria de ver o quanto que as pessoas, né, estão esperando pela minha atitude. Isso também é você ser responsável com os seus próprios sentimentos. Se eu vejo que uma pessoa ela não tem responsabilidade afetiva, eu já conversei, já tentei estratégias, cabe você aceitar ou não lidar com essa pessoa de não responsabilidade afetiva. E aí entra uma questão muito forte do autoconhecimento, que é o autoamor. Quando você passa a gostar de você, você não quer mais passar por essas situações. Ah, a pessoa marca, não vem, a pessoa faz isso e não cumpre, a pessoa me prometeu fidelidade e não é fiel. E aí cabe a mim dizer não, né? Cabe a mim saber meus objetivos de relacionamentos, de vida, porque eu também preciso ter paz emocional. E aí me relacionar com pessoas responsáveis afetivamente. Se o outro não está no mesmo clima que eu, aprender a sair. Isso é inteligência emocional, né? Bem, o outro não tá me dando aquilo que eu quero nesse relacionamento, que eu quero, que não é chantagem, tá? Emocional. Veja bem, são coisas bem distintas. Mas dá os seus limites também, né? Você dizer assim, o outro não é honesto comigo, eu mereço passar por isso, né? Então, isso também é um grande ganho quando você tem autoconhecimento, tá? Que o outro não abuse dos seus limites, que o outro não abuse do seu espaço. Às vezes você cumpre as regras do contrato, aí eu tô falando da outra parte, né? E o outro não cumpre, ele não tem essa visão de mundo de cumprir. E aí? O que eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Eu posso contar de você manter as cláusulas do contrato? E aí tem pessoas que não conseguem manter essas cláusulas de contrato, que elas, de certa forma, abusam. E aí cabe você ter muito autoconhecimento, ter muita responsabilidade afetiva com você e sair dessa. Eu acho que o assunto hoje é um assunto de muito respeito consigo e com os outros. E à medida que você... Por isso que eu falo sempre, né?
O auto-amor, ele gera frutos em todos os relacionamentos, porque você, quando aprende a se respeitar, você também respeita o outro. E não é porque o outro te diz respeite que você tem que aceitar. Ao outro cabe as atitudes dele e a você cabe as suas. Você é responsável por você. Se você está num relacionamento em que o outro não é claro, que o outro não cumpre as regras do contrato, você está sendo irresponsável afetivamente com você. Portanto, avalie se é interessante você ter um relacionamento desse ou não. Então, é isso. O assunto é longo e tem mais coisa para falar. Tá certo? Mas por hoje está bom e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.